Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à primeira videoconferência de divulgação dos resultados da Ordem BTC, nesse caso do quarto trimestre de 2025. Meu nome é Guilherme Ferreira, também conhecido como Giga Ferreira, eu sou CFO da companhia. Vou passar pelos principais resultados e eventos do trimestre do ano de 2025. Aqui comigo hoje para apresentar também Guilherme Gomes, que é nosso CEO e fundador, Prazer, pessoal. e o Fernando Urrich, que é nosso conselheiro, também fundador e conselheiro. Bom dia, pessoal. Vai falar um pouco sobre o momento do Bitcoin dentro das questões geopolíticas do momento que a gente está vivendo. I would like to highlight for those who may need simultaneous translation that this feature is available on the platform. To access it, simply click the interpretation button via the globe icon at the bottom of the screen and select your preferred language, Portuguese or English. For those joining the video conference in English, there's an option to mute the original Portuguese audio by clicking on the mute original audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada, será disponibilizada no site TRI da companhia na sequência. Também lá está disponível todo o material completo da nossa divulgação de resultados, que a gente publicou ontem à noite. Durante a apresentação, todos os participantes vão estar com o microfone desabilitado, e em seguida a gente dá início à sessão de perguntas e respostas. Vocês podem ir fazendo as perguntas no ícone Q&A na parte inferior da tela. Escrevam as perguntas que vão ser lidas e respondidas por nós. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Ordem BTC e do preço do Bitcoin, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ordem do BTC e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Então, vamos começar a apresentação. Acho que os destaques do trimestre, né? Acho que um pouco da nossa situação atual, a gente está alistamos em 7 de outubro de 2025, começou a negociar na B3. Somos uma empresa nova, então, são um pouco mais de 5 meses de negociação na B3. Já nascemos com mais de 3 mil bitcoins e atualmente fechamos o ano com 3.722,3 bitcoins, que equivaliam a algo próximo a 1,8 bilhão de real. Compramos ao longo do quarto trimestre 72,3 bitcoins, a gente vai falar um pouco dessas compras. Isso é que significou um BTC Yield de 1,8%. A gente também vai explicar ao longo o que significa esse Bitcoin Yield. Fechamos o ano com 19,2 milhões de reais em caixa, além de 4,4 milhões em conta escrow, que estavam separados para o pagamento da aquisição do Intergraus, era uma garantia da operação. A gente acabou pré-pagando essas parcelas futuras com um desconto, a gente descontou o valor presente as parcelas futuras, quitou isso agora no começo do ano. Então, no final de março, março agora a gente já está com esses 4,4 milhões disponíveis. Obviamente, uma parte dele foi usada para quitar essa amortização. E também no final de dezembro, é a mesma situação de agora. A gente tinha uma dívida conversível no balanço, mas com o principal valor de principal de 23 milhões de dólares, com vencimento em setembro de 2030. E ela não tem cupom, ela não tem pagamento de juros, nem accrual, nem pagamento de juros ao longo do período dela. E a gente também vai destacar um pouco ela mais para frente na apresentação. Nosso foco permanente sempre foi, sempre será na expansão do Bitcoin por ação. Esse é o número, esse é o principal guia da empresa. Tá? Então, a gente fez o Bitcoin acumulado, né, desde que a gente nasceu, de 2,39%, quase 2,4%, sendo que 1,8% disso aconteceu entre outubro e dezembro. Tá? O nosso preço médio do Bitcoin é de R$ 591.000 por Bitcoin, mas é importante falar que a maior parte desse preço foi no aporte inicial ali que a gente recebeu quando a companhia nasceu, em junho, no começo de junho de 2025, tá? 2/3 do capital que a companhia recebeu foram aportados em Bitcoin, que foi super interessante. A gente não recebeu aporte em dinheiro, a gente recebeu aporte em Bitcoin direto, ou pelo menos em 2/3 do capital que a gente levantou. Mas fizemos compras recorrentes ao longo do período. Enfim, eu acho que está no nosso DNA aqui, na nossa cultura de sempre tentar ir comprando, acumulando sats e bitcoins constantemente.
Tá? No final do ano, com a queda do preço do Bitcoin, principalmente do preço da nossa ação, passou a negociar abaixo do valor que a gente tem em Bitcoin. A gente passou a recomprar ações OBTC3 ao invés de Bitcoin, porque basicamente era recomprar as nossas ações significava comprar Bitcoin com desconto. Tá? Então a gente passou a recomprar ações ao invés de comprar Bitcoin, por uma questão que isso gerava um impacto maior no Bitcoin Yield, no número de Bitcoin por ação. E aqui é uma outra visão desse aumento da nossa reserva, né? E como desse crescimento de 72,3 bitcoins ao longo do trimestre que eu mencionei. Então foram compras quase toda semana ali que a gente foi fazendo entre outubro e dezembro. E aí um pouco da recompra de ações, explicando um pouco melhor por que esse movimento de recomprar ações e como que a gente fez. A gente nasceu preparado para negociar nossa própria ação, então a gente nasceu com muitas ações em tesouraria, ainda temos 13 milhões de ações em tesouraria. No começo, enquanto a gente negociava acima de uma vez o valor do Bitcoin que a gente tinha em carteira, a gente vendeu ações da Orange no mercado. Vendemos 628 mil ações e 300, num preço médio ali de R$19,59, quase R$20, que gerou um aporte, como se fosse um aporte de capital, uma entrada, um aumento de capital na companhia de 12,3 milhões de reais. Né? E depois, mais para o final do trimestre, também no começo desse ano, fizemos recompras, né? Esse número aqui era até o final de dezembro. Até o final de dezembro, a gente tinha recomprado 342.300 ações, sempre abaixo de uma vez o valor do que a companhia tinha em Bitcoin por ação. Significou um preço médio de 10,87. Gastamos 3,7 milhões de reais nessas recompras. Tá? No saldo, a gente ficou numa situação líquida no final do ano, tendo vendido 286 mil ações, com um saldo financeiro de 8,5, 8,6 milhões de reais. Tá? E essa é a nossa estratégia de atuação. É assim que uma tesouraria de Bitcoin deve agir, ela deve negociar sua própria ação. Tem outras coisas que a gente pode fazer, derivativos, etc. À medida que a gente for ganhando liquidez na B3, vai abrindo possibilidades da gente negociar opções da nossa própria ação, enfim, algo que a gente prevê fazer no futuro. Tá? Mas, de novo, o objetivo sempre é maximizar o número de Bitcoins por ação. Então, você, às vezes, é mais eficiente fazer isso recomprando a ação do que comprando o Bitcoin. E explicando melhor o Bitcoin Yield, o que é o Bitcoin Yield, né? Então, em 1º de outubro de 2025, cada ação OBTC3 significava uma exposição a 2.250 satoshis, né? Satoshis é a unidade do Bitcoin dividido por 100 milhões. Tá? Então, é 0,0000250 Bitcoins por ação. Tá? Isso cresceu, tá? 1,8% no trimestre. Então, em 31 de dezembro, cada ação da OBTC3 dava uma exposição a 2.291 satoshis. Tá? Então, o investidor, o acionista de Orange BTC, que entrou ali no começo, ele cresceu a exposição a Bitcoin. Então, ele não foi exposto ao preço do Bitcoin, só ao preço do Bitcoin, ele ficou também, que no caso foi uma queda, mas ele aumentou a quantidade de Bitcoin que ele tinha indiretamente ali através das ações da Orange. Isso significa, se você olhar a visão contrária, né, a conta invertida, a gente fala que para ter um Bitcoin, o acionista precisava ter 44.436 ações da Orange, para ter um Bitcoin indiretamente. Esse número diminuiu, então agora com 43.650 ações, ele consegue essa exposição a um Bitcoin. E aí eu acho que é importante falar, porque, mas uma tesouraria de Bitcoin não tem operação, o que que vocês fazem? Enfim, a gente vai falar um pouco o Gui vai falar um pouco das nossas estratégias aqui, dos nossos planos, mas eu acho que a primeira premissa é que a gente precisava ser muito eficiente, muito lean, né, a palavra em inglês, mas muito consciente dos custos, das despesas da companhia, tá? Então, se vocês olharem as nossas demonstrações financeiras, no quarto trimestre, a gente teve um G&A recorrente ali, uma despesas gerais administrativas recorrentes de 4 milhões de reais, que é o que a gente espera que se reproduza aí ao longo de 2026. Então, vai significar um custo analisado recorrente de 16 milhões de reais. Tá? Como eu já tinha mencionado, a gente tem 19,24 milhões de reais em caixa. Isso significa que a gente tinha mais ou menos 15 meses
de despesas operacionais em caixa, e essa é uma meta nossa de manter por volta de 12 a 18 meses de despesas operacionais em caixa. Tá? Então, a gente vai ter sempre essa premissa de ter um caixa para cobrir as despesas no futuro. É claro que a gente quer começar a gerar receita, a gente vai falar um pouco disso, mas eu acho que essa premissa de sempre ter um caixa para cobrir as despesas da companhia é importante. Tá? Um caixa em fiat, né? Não em Bitcoin. E mais importante do que isso, mais importante do que ser eficiente, então rodamos com pouquíssimas pessoas aqui na empresa, são pouquíssimos funcionários diretos, usamos muito a inteligência artificial, uma empresa que nasceu nessa era de inteligência artificial, então tem muito um uso bastante intenso aqui de inteligência artificial por parte de todo mundo, tá? Desde do Gui, enfim, meu e de todo mundo que está aqui. Tá? Mas mais importante que isso é que a gente conseguiu desenhar nossa estrutura de custo de despesas, né? Principalmente, a gente não tem custos aqui, mas de despesas, bastante atrelada ao preço do Bitcoin. Então, 53, quase 54% da nossa despesa é atrelada ao preço do Bitcoin. O que significa isso? Por exemplo, o custo de custódia do Bitcoin, obviamente, ele é em função do valor do Bitcoin, então é atrelado ao Bitcoin. Muitos dos nossos contratos, a gente de consultoria, enfim, a gente tem muitos terceirizados aqui que a gente contrata no formato de contrato de consultoria, que a remuneração, o valor desse contrato é atrelado ao Bitcoin. Né? Então, isso significa que quando o Bitcoin cai, como a gente viu recentemente, a nossa despesa também tende a cair, pelo menos em parte. Tá? Então, isso é um alívio, é um suporte em momentos de vento na cara, aí, como a gente tem enfrentado com o preço do Bitcoin. E aí, 33% das despesas em reais e 13% em dólar. Tá? Mais ou menos esses são números estimados aproximados. Olhando para o nosso balanço, né, acho que a gente já comentou aqui, a gente tinha 1,8 no fechamento de dezembro, a gente tinha 1,8 bilhão de real em Bitcoin, mais os 19 milhões de caixa, tá? E do lado do passivo e do PL, quase tudo estava em PL, era uma empresa muito pouco alavancada ainda, então nossa dívida são os 23 milhões de dólares, com vencimento em 2030, com zero de juros ao longo desse período, ao longo de todo o período, mas enfim, não tem nenhum cupom, nenhum pagamento, tá? Então, uma situação de liquidez bastante confortável. E essa dívida, talvez a menor dentre todas as empresas de tesouraria no mundo, tá? Ou das menores, representava por volta de 5% do total de Bitcoin que a gente tinha. Esse número hoje deve estar por volta de 7%, enfim, está no nosso dashboard todo dia no nosso site. Tá? E eu acho que ele mencionando também, né, essa dívida ela tem a opção de callback até agosto, setembro deste ano, agora em 26, mas a opção não é de callback 23 milhões de dólares, é de callback se o detentor da dívida quiser encerrar essa dívida, ele pode pedir 200 Bitcoin de volta, tá? Que hoje, a preços de hoje, seria algo como 14 milhões de dólares, mas ele tem essa opção de não segurar por 5 anos e chamar de volta 200 Bitcoin, que seria um valor financeiro menor, seria um impacto financeiro menor do que os 23 milhões de dólares se ele exercer essa opção. Um dos desafios que a gente tinha desde o começo era a questão de liquidez. Tá? Eu acho que a gente precisa, como a gente falou sobre a negociação da nossa ação, eu acho que a gente vai negociar constantemente nossa ação, então liquidez é importante para a gente. E eu acho que era um desafio, porque a gente não fez uma oferta pública, a gente não fez um IPO, a gente fez só uma listagem direta. Nascemos com por volta de 180 investidores, que são os investidores originais da companhia, e fechamos o ano com 5 mil acionistas, mais de 5 mil acionistas. Hoje já estamos em mais de 8 mil acionistas, então crescemos 44 vezes desde a listagem. Assim, agradecemos bastante a confiança de todos e é um número que nos impressiona bastante, nos deixa bastante otimistas aí com o futuro. Enfim, acho que é muito legal de ver esse número. Tá? E, obviamente, a liquidez da ação, consequentemente, também aumentou quando a gente olha em quantidade de ação. A gente negociava por volta de... desculpa negociava por volta de 200 mil ações por dia, né, ali em outubro, e em fevereiro negociamos mais de 750 mil ações na média, tá? Então, um crescimento relevante, e esse é talvez o grande desafio nosso aí nesse ano de fomentar a liquidez da nossa ação. Eu encerro por aqui, passo a bola para o Gui, enfim, agradeço a todos e estou aqui para responder perguntas também mais para frente, mas passo a bola para o Gui falar um pouco de estratégia. Legal, Giga, obrigado. Obrigado a todos que estão aqui conosco hoje ao vivo, ouvindo um pouco mais sobre a Orange BTC e conhecendo um pouco mais do que aconteceu no último trimestre de 2025
E agora eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente está trabalhando. Sempre é bom ancorar as pessoas, nossos investidores, na grande missão da companhia. Então, a gente nasceu com a maior tesouraria de Bitcoin da América Latina. Essa era a nossa meta e esse continua sendo o nosso objetivo. E o tamanho faz diferença, ajuda bastante para a gente. Atualmente, com 3.723 bitcoins, não somos os maiores da América Latina, mas estamos aí representando a região, representando o Brasil entre as 25 maiores do mundo. Então, tem obviamente os maiores players, são normalmente nos Estados Unidos, a strategy do Michael Saylor, obviamente, é a maior de todas, mas no Brasil e na América Latina, a Orange BTC é a maior de todas e essa tesouraria, ela é o núcleo da companhia. Então, a gente tem uma tesouraria em Bitcoin, o Giga acabou de explicar mais ou menos os números da tesouraria, está sempre aumentando o nosso número de Bitcoin, com a meta de aumentar a exposição dos investidores ao Bitcoin ao longo do tempo. Ela foi desenhada para crescer. O Giga comentou que a gente tem aí ainda 13 milhões de ações em nossa tesouraria, que a gente pode eventualmente no futuro vender a mercado para capitalizar a companhia e comprar mais Bitcoin. E a gente tem um nível de endividamento muito baixo, o que obviamente nos possibilita no futuro tomar algum outro tipo de alavancagem para capitalizar a companhia novamente e comprar mais Bitcoin. Então esse é o núcleo da companhia, o cerne aqui das nossas operações, mas a gente vai desenvolver uma plataforma ao redor disso. E são baseados em 3 pontos focais. O principal são investimentos proprietários. Vou falar um pouquinho mais o que a gente tem em mente sobre isso. Obviamente, a gente tem a parte de educação e conteúdo. Nascemos como uma empresa de educação. Nossa grande meta como companhia é ajudar a disseminar o padrão Bitcoin no Brasil e na América Latina. E temos uma terceira parte que é importante, que é de acesso. A gente vai, eventualmente, criar uma plataforma de produtos financeiros, obviamente baseado em Bitcoin, para ajudar o Bitcoin a se disseminar no mercado nacional e da América Latina de formas distintas. Então, é assim que a gente pensa a companhia, com a Bitcoin e a tesouraria no centro da companhia e 3 pilares distintos, que eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles e compartilhar quais são as iniciativas que estamos trabalhando. Falando inicialmente sobre os investimentos proprietários. O que a gente quer falar é construir uma companhia autossustentável. O Gui acabou de comentar que a gente é uma empresa extremamente enxuta, com poucos funcionários, usando muito de inteligência artificial e com a maioria dos nossos custos atrelados ao Bitcoin. Então, a gente tem um custo operacional, aí, uma despesa operacionais basicamente de 4 milhões de reais por trimestre, e o nosso objetivo é usar a força do balanço para monetizar esse Bitcoin e, eventualmente, cobrir todas as despesas e até gerar um lucro. Lucro esse que será, obviamente, revertido para Bitcoin. Então, a gente tem um mandato estratégico com uma parcela do nosso Bitcoin. Primeiramente, preservar todos os ativos. O Bitcoin e o aumento de Bitcoin por ação é o grande objetivo da companhia, mas iremos fazer alocações de capital de forma bem prudente e bem pensada para monetizar esse Bitcoin. E, obviamente, a gente está sempre pensando no desempenho em Bitcoin. Então, quando a gente pensa em desempenho financeiro, em gerar algum tipo de retorno com base nesse balanço, a gente está pensando em um retorno em Bitcoin, porque é esse que eventualmente aumenta o montante de Bitcoin por ação. Então, esse é o objetivo, e a gente tem a perspectiva e o objetivo de, no último trimestre de 2026, já apresentarmos um balanço positivo. O que significa isso? Que a expectativa da companhia é que até o final de 2026 a gente tenha lucro operacional, ou seja, não tenhamos despesas, as nossas receitas cubram as despesas operacionais da companhia. Então, esse é um dos objetivos. Já começamos a atuar nesse sentido. A gente fez até um anúncio recente de que a gente fez uma alocação a Stretch. Para quem não sabe o que é Stretch, Stretch é uma ação preferencial da MicroStrategy, a maior tesouraria de Bitcoin do mundo, e ela paga atualmente aos seus detentores um dividendo anual de 11,5%, ou seja, é realmente um retorno elevado. Nós tínhamos não só uma parte do nosso caixa que fica em dólares, a gente comentou agora nossa estrutura de despesas, uma parcela é em dólares, obviamente, para a gente ter aí lastro contra as obrigações futuras, a gente tem uma parte do capital que ficava em dólares com a instituição norte-americana. Contudo, estava sendo ali mal remunerada, algo como 2,5%, 3% ao ano no Money Market Account, e conhecemos muito bem a MicroStrategy, conhecemos muito bem o Saylor e o time de gestão da companhia,
e a gente movimentou uma parte do nosso caixa que estava em dólares para stretch, ou seja, deixamos de receber uma remuneração anual de 3% para receber uma remuneração anual de 11,5%, ou seja, estamos otimizando o nosso caixa que fica em dólares para custear despesas da companhia em dólares. Além disso, aqui já pensando na monetização e colocando nosso Bitcoin para trabalhar, a gente fez uma operação estruturada no qual nós tomamos uma dívida, que é obviamente só possível porque nós temos um balanço com 3.722 bitcoins, então tomamos uma dívida com custo muito interessante, muito abaixo de 11,5%, e alocamos esse capital em stretch. Ou seja, é uma operação bem básica e clássica de arbitragem financeira. Nós tomamos um capital a custo baixo, alocamos num papel que está pagando 11,5%, de forma extremamente líquida, né? Para quem está acompanhando aí a indústria sabe que Stretch tem negociado algo como 300, 400 milhões de dólares por dia. Teve um pico aí de quase $1 bilhão negociado em um único dia, ou seja, é um papel extremamente líquido que está sempre negociando ali próximo de $100 por ação, pagando um dividendo anual de 11,5%. Então a gente fez essa operação estruturada que já vai trazer retorno para a companhia, que vai apresentar agora no primeiro trimestre de 2026. E, tal qual esse movimento, estamos com algumas outras iniciativas que, em conjunto, irão ajudar a custear todas as despesas operacionais da companhia. Então, isso é um pouco de como a gente vai trabalhar com o balanço da companhia de forma muito prudente, sempre pensando em estratégias vinculadas ao Bitcoin para gerar retorno, custear as despesas e, obviamente, gerar um eventual lucro que vai ser revertido a Bitcoin. Então, isso é um pouco de tesouraria. O que mais estamos fazendo com a companhia? Obviamente que educação é o nosso objetivo principal. A gente acredita muito que o Bitcoin irá revolucionar a economia global, que um país como o Brasil, que já passou por diversas moedas, que já teve hiperinflação, que já teve aí uma moeda perdendo bastante valor de compra contra o dólar, inflação recorrente no país, o Bitcoin é uma solução extremamente importante, contudo, mal compreendida ainda pela população. Então, a gente tem o objetivo de ajudar a disseminar o padrão Bitcoin, e conteúdo e educação está no coração dessa nossa missão. Então, a gente fez algumas iniciativas nesse sentido. Obviamente, lançamos o nosso blog. Para quem ainda não teve a possibilidade de visitá-lo, entre no nosso site, na aba de educação, você vai lá ver o nosso blog. Tem só não conteúdo em português, mas também em inglês, com diversos artigos escritos por nós, pela nossa equipe, mas também trazendo algumas das peças mais importantes sobre Bitcoin do mundo, traduzido para o português. Então, a gente vai continuar fazendo isso. Além disso, obviamente, estamos trabalhando nas nossas linhas de eventos. Fizemos o primeiro evento sobre Bitcoin para um público mais institucional. Aconteceu ali no final de novembro de 2025, aqui em São Paulo, na Faria Lima. Recebemos quase 400 pessoas para falar um pouco de Bitcoin. Aqui na foto, a gente teve até o prazer de ter como um dos nossos palestrantes o Michael Saylor, que veio compartilhar um pouco a história que ele construiu nos Estados Unidos, que a gente está, de certa forma, inspirados para fazer aqui no Brasil. Então, fazer eventos é uma das nossos objetivos. Hoje tem um evento que vai acontecer aqui no escritório da Orange para os nossos investidores que já se cadastraram. Muito obrigado. Vamos ter aqui quase 100 pessoas conosco. Vamos falar um pouco sobre Bitcoin, compartilhar um pouco sobre a companhia, mas o nosso objetivo é continuar movimentando a indústria. Faremos patrocínios de eventos, faremos eventos proprietários, mas a gente tem que levar o conteúdo até a ponta e, obviamente, a parte de eventos é uma parte que a gente pretende continuar fazendo para movimentar esse mercado. Além disso, tem toda a parte de mídias sociais. A gente tem aí plataformas que a gente tem trabalhado, tanto no Twitter quanto no YouTube. Acho que o YouTube é uma das nossas grandes apostas. Fizemos aqui, até está em destaque, nosso primeiro vídeo. O Giga comentou que a gente usa muito de inteligência artificial. Esse vídeo foi feito internamente por nós, 100% com inteligência artificial, contando um pouco sobre a história do dinheiro. Esse é um dos exemplos. Faremos mais exemplos relacionados ao Bitcoin.
Obviamente, eu e o Fernando Urrich, mensalmente fazemos um podcast para falar um pouco sobre o mercado, para falar um pouco sobre a Orange. Eu tenho feito algumas lives também. Então, a gente vai continuar usando das mídias sociais para continuar comunicando com os nossos investidores. E, ainda disso, estamos fazendo alguns movimentos estratégicos. Um deles foi a aquisição do Bitcoin.com.br. A gente não fez, na verdade, um contrato, assumimos o controle desse site. Acho que esse é um domínio dos mais importantes do Brasil em relação ao Bitcoin. Não estava sendo utilizado. Obviamente, nossa missão é ajudar a disseminar conteúdo e educação sobre o Bitcoin. Não tinha como um dos maiores domínios do país em relação ao Bitcoin estar aí sem ser utilizado. Então, a gente fez um contrato com o proprietário. Estamos assumindo o controle desse domínio e temos uma opção de compra futura para comprarmos a propriedade desse domínio. E a gente já está trabalhando nele. Vamos fazer aí um lançamento nos próximos meses e convido a todos que estão inseridos dentro do mercado do Bitcoin, que você está produzindo conteúdo ou você tem alguma empresa, prestador de serviço aí pensando em Bitcoin, a gente vai ter lá um marketplace anunciando ou fazendo aí uma propaganda de todas as empresas ou pessoas dentro desse segmento. Então, entre em contato conosco através do nosso canal de investidores, que a gente vai te colocar em contato com quem está trabalhando nesse site, mas ele vem aí em breve. Teve uma outra novidade que a gente fez também na área de educação, e essa é um pouco diferente. A gente, como vocês sabem, compramos o cursinho Integrals no ano passado, a gente descontinuou as operações do cursinho, mas era um ativo interessante, que a gente fez uma parceria com a Mentoria, que é uma edtech muito bem sucedida aqui no Brasil. Eles ajudam a preparar vestibulandos para entrar nas faculdades e a gente agora está disponibilizando todo o material didático do cursinho Integrals na versão digital, através da plataforma da Mentoria e, obviamente, colocando um pouquinho de conteúdo sobre Bitcoin e educação financeira para os vestibulandos do país, não só aprenderem sobre matemática, química e física, mas entenderem um pouco uma parte importante da vida de todo mundo, que é como funciona a economia global, como funcionam as moedas fiduciárias e a importância do Bitcoin. Então, esse é um pouco do que a gente tem feito. O próximo ponto, que é um terceiro, que é a plataforma, agora saindo da parte de educação e falando sobre a plataforma que nós iremos construir aí ao longo dos próximos trimestres e anos. A gente acredita que o Bitcoin tem diversas possibilidades e a gente vai trabalhar com isso dentro do mercado nacional. Aqui, começando na parte de baixo, a gente já está ajudando algumas companhias, tem várias companhias do Brasil pensando mais em Bitcoin, pensando em minerar Bitcoin, pensando em alocar Bitcoin em seu balanço. A gente já tem conversas bem ativas com diversos nomes do mercado nacional, ajudando numa capacidade de consultor, de advisor, essas companhias a navegarem esse novo mercado e alocarem diretamente ao Bitcoin ou desenvolverem atividades vinculadas ao Bitcoin. Tem uma segunda camada que a gente começou a trabalhar e pensa de maneira bastante ativa, que é, obviamente, a questão de asset management, de gestão. Pensando em produtos que podem ser distribuídos dentro do mercado nacional, vinculados a Bitcoin. Obviamente que o mercado norte-americano é um dos mais desenvolvidos nesse sentido, tem uma diversidade de produtos e sendo desenvolvidos lá fora. Obviamente, o mais bem-sucedido de todos foi o ETF da BlackRock, aí acho que o produto financeiro mais bem-sucedido da história. E a gente está pensando em produtos semelhantes, obviamente, com perfil nacional, para trazermos aqui para o mercado aí nos próximos trimestres. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, virão novidades por aí, e a gente vai acompanhando, vamos compartilhando ao longo do tempo. E, obviamente, tem uma terceira vertente, que é uma vertente de créditos e soluções estruturadas, de novo, muito desenvolvida no mundo globalmente, principalmente no mercado norte-americano. Existem diversas empresas que oferecem crédito lastreado a Bitcoin, notas estruturadas ou outras soluções. No Brasil ainda é muito incipiente esse mercado, basicamente nem nasceu, e a gente quer ajudar a acelerar esse movimento, porque, de novo, para o Bitcoin se estabelecer como uma reserva de valor global e o Brasil se estabelecer como uma liderança mundial nesse movimento, essas soluções têm que vir ao mercado e a gente quer abraçar e ajudar com esse movimento.
Então, resumindo, os 3 pilares da companhia, nós temos investimentos proprietários, que já estamos atuando, tem a parte de educação, crítica para o desenvolvimento do Bitcoin no Brasil, e temos, obviamente, o desenvolvimento de uma plataforma ao redor do Bitcoin que estamos construindo aí todos os meses. Então, essa é um pouco da visão mais estratégica da companhia. E agora eu passo a bola para o nosso conselheiro e cofundador aqui, o Fernando Urich, que vai falar um pouco sobre a perspectiva do Bitcoin ao redor do mundo. Boa, obrigado, Giga, obrigado, Gui. Bom dia a todos. Acho que agora até pode tirar aqui do slide para a gente poder, o pessoal possa nos assistir. Pois é, a gente precisa falar sobre o Bitcoin, já que essa é a nossa principal exposição, é o grande ativo da companhia, o balanço da companhia é em Bitcoin. A nossa exposição, ela é estrutural, não é uma exposição pensando em time de mercado, em ciclos, isso é importante. E eu friso esse ponto porque desde que nós listamos a ação da Orange BTC, no dia 7 de outubro até o dia de hoje, a gente viu o ciclo do Bitcoin se desenrolar e como a gente costuma testemunhar ao longo dos movimentos de preço, com muita volatilidade. Então, quero comentar um pouco a dinâmica de preço desde então, porque tem alguns eventos importantes que a gente precisa entender o que está acontecendo, o que está por trás. A gente listou então no dia 7 de outubro, que coincidiu com um dia depois do topo histórico do Bitcoin, que foi ao redor de 126 mil dólares. A companhia não escolheu listar um dia depois. Isso é uma coincidência. O dia da listagem acontece por conta dos ritos burocráticos, enfim, é como funciona a listagem de uma ação. Acabou que caiu nesse dia e coincidiu com um dia depois do topo histórico. E desde então, o Bitcoin sofreu uma forte correção. No dia 10 de outubro foi um evento importante porque houve um crash que foi liderado por liquidações de posições alavancadas. Essa tem sido tanto o bônus e o ônus do Bitcoin estar cada vez mais financeirizado no mundo. Os ETFs que surgiram nos Estados Unidos em 2024 trouxeram muito investimento para este ativo, mas também traz a característica de ser um ativo com mais derivativos, com mais formas de se operar, e o derivativo acaba amplificando muitas vezes o ganho, mas também pode amplificar a volatilidade para baixo, e foi o que a gente viu nesse dia de 10 de outubro, foi uma liquidação que se estima de mais de 10 bilhões de dólares num único dia, e esse foi um movimento que foi o gatilho para a correção mais forte ao longo dos próximos meses. Muito se fala sobre o ciclo de 4 anos do Bitcoin. Eu lembro que até no evento da SetsConf, foi em novembro também, logo depois da Orange Summit, eu conversava com o pessoal num dos painéis sobre o ciclo de 4 anos. E eu, inclusive, disse que o ciclo de 4 anos estava próximo do seu fim. Mas certeza ninguém tem, e a verdade é que o ciclo ele tem se confirmado, e neste ciclo atual, comparando com ciclos anteriores, quanto tempo depois do halving, o preço do Bitcoin fez topo histórico, começou a corrigir. Os ciclos eles têm coincidido muito bem comparando com o histórico, e dessa vez não é diferente. Então, é um ciclo importante, o ciclo do halving, né, a queda pela queda recompensa pela metade, que ocorre de 4 em 4 anos. Em paralelo ao movimento de correção do Bitcoin, especialmente no último trimestre do ano passado, é preciso destacar o movimento do ouro e da prata, mas principalmente do ouro, em meio a muitas tensões geopolíticas, bancos centrais comprando, mas não apenas bancos centrais, a gente viu um fluxo importante do varejo entrando em ETFs de ouro, então adicionando uma pressão de compra, e o ouro acabou performando muito bem, inclusive muito melhor do que o Bitcoin nesse período. E como costuma acontecer em tempos de baixa ou de bear market do Bitcoin, o pessoal se questiona se algo aconteceu, se há algum problema fundamental no ativo, na rede, por que o ouro está performando. E agora, com o passar do tempo, a gente consegue ter mais calma, revisitar os fundamentos, entender que da parte do Bitcoin nada mudou, os fundamentos continuam intactos. Foi algo mais característico do ouro, especificamente.
e não do Bitcoin ou algum problema com alguns dos seus principais atributos, a sua escassez digital, a regra dos 21 milhões, ou as narrativas que fracassaram, que a gente viu também muito disso, essa conversa, essas análises ao longo desse período. Então, por que eu menciono isso? Porque a nossa convicção no ativo, como eu disse, ela é estrutural. Nós temos uma posição no Bitcoin que é estrutural. E desde que a ordem BTC iniciou, nós sabíamos que enfrentaríamos ciclos de alta e de baixa. Enfrentamos ali um ciclo de alta até a listagem, depois, quando a ação foi listada, coincidiu com o início de uma correção do Bitcoin, mas que nos últimos meses, depois de testar ali o mínimo que foi o piso em 60 mil dólares, que dá uma correção de mais de 50%. Neste momento, estamos aqui na quarta-feira, dia 25 de março, o preço do Bitcoin está sendo negociado ao redor de 71 mil dólares. E isso significa uma correção de cerca de 45% do topo histórico. E a recuperação de preço de 60 mil para agora, ela também coincidiu com o início da guerra no Irã, no Oriente Médio, e que aí não é nenhum momento de tensão geopolítica, é um momento de conflito armado e que historicamente se esperaria que o ouro fosse performar ainda melhor nesse momento, mas não é o que aconteceu. Então, claro que qualquer conclusão mais definitiva de preço no curtíssimo prazo é precipitada, mas foi um comportamento muito importante desde que iniciou a guerra no dia 28 de fevereiro. O Bitcoin vem performando e muito melhor do que o ouro. O ouro começou a sua correção, já tinha começado a correção e corrigiu mais ainda desde o início da guerra, assim como a prata. Então, o ouro do seu topo histórico, que foi seus 5.600 dólares mais ou menos, no começo desse ano até agora, que está cerca de 4.500 dólares, uma correção de 20%, chegou até a corrigir mais nesses últimos dias. A prata corrigiu mais de 50% do topo histórico. Eu menciono esses fatos não apenas porque o Bitcoin ele é muito comparado ao ouro, porque nós também consideramos adequada essa comparação, porque é o ouro digital, portanto é um ativo, na nossa visão, superior ao ouro. Mas uma característica muito marcante que nós vimos nos últimos meses é a alta volatilidade, que no passado parecia restrita ao Bitcoin e ativos mais de risco, mas nos últimos meses e talvez nas últimas semanas o que nós vimos é uma volatilidade em todos os mercados, inclusive no que é ainda a principal reserva de valor do planeta, o ouro. Então, é preciso também que os investidores e quem está entrando nesse mercado agora entenda que é um momento bastante singular da história financeira, porque o ouro poucas vezes apresentou tanta volatilidade também, e o Bitcoin nesse período, as últimas 3 semanas, eu diria até com menos volatilidade que o ouro. Só para encerrar, não me alongar tanto aqui na parte de o comportamento do Bitcoin, e falando de fundamentos, uma parte do fundamento desse ativo são as próprias características da rede, do sistema, do protocolo. E por essa ótica, tudo está intacto, a rede continua funcionando perfeitamente 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, de forma voluntária, sem nenhuma autoridade central, como ele foi desenhado para funcionar. A mineração continua funcionando, o mecanismo de dificuldade, de ajuste de dificuldade, tudo isso funciona, o hash rate, a força computacional aumentou ao longo desses últimos 6 meses, mesmo com queda de preço. Claro que houve quedas e depois recuperação, mas o hash rate segue aumentando. Então, essa parte dos fundamentos do próprio Bitcoin, do próprio ativo. Uma outra ótica dos fundamentos é o que eu costumo dizer que é o outro lado da moeda, que tem a ver com as moedas fiduciárias. E o que nós estamos testemunhando agora é um cenário de guerra, de déficit fiscal americano que persiste, apesar daquelas tentativas de corte de gastos, o Doge do Elon Musk. A verdade é que o déficit continua e com a grande probabilidade que o déficit americano, sobretudo, vai aumentar por conta das necessidades de financiar a guerra, todo o esforço bélico. Portanto, endividamento público americano continua subindo, endividamento público dos demais países na Europa, na Ásia, continua aumentando, e nada mudou de forma estrutural na dinâmica das moedas fiduciárias. O que significa que a tendência inexorável das moedas
é de serem inflacionadas pela necessidade fiscal, pela necessidade de guerra, por todas as promessas de benefícios dos países desenvolvidos. Então, o que aconteceu com o real desde que ele começou a circular em 94, com as nossas moedas antigas, o que acontece com o peso argentino, com o bolívar venezuelano, é o que vai acontecer com o dólar, com o euro e com as demais moedas. O que muda é um pouco a janela de tempo. O real desvaloriza mais rápido que o dólar, mas o dólar também se desvaloriza, assim como o euro, assim como o franco suíço, assim como o iene. E essa dinâmica, esse fundamento ou falta de fundamento das moedas fiduciárias, em nada mudou. Então, o cenário atual, a conjuntura internacional, que é preocupante pelo lado geopolítico, pelo desastre que é uma guerra em si, humanitário, econômico e tudo mais, ele evidencia o que é a grande fraqueza das moedas fiduciárias. Elas serão usadas e abusadas pelos seus governos e bancos centrais, e isso tende a desvalorizá-las. E quando a gente compara esse cenário com o Bitcoin, que é um ativo escasso, digital, mas é uma escassez autêntica, isso tende a ser ótimo para o ativo no longo prazo. Então, eu queria fazer esses comentários aqui sobre o movimento de preço. E acho que agora a gente pode abrir para as perguntas aqui. Não sei se já chegou alguma dos nossos. Já chegaram algumas. Primeiro, de novo, muito obrigado, Fernando, sempre dando aí uma visão bem fundamentada sobre o Bitcoin. Já tem algumas perguntas, vou começar a atacar a primeira aqui, mas para todo mundo que está online aí, including our international investors, it's possible to send questions using the Q&A button at the bottom of the page. Então, para quem está aqui em português, é possível mandar perguntas clicando no Q&A, que você deve ver aí na parte inferior da sua tela. E a primeira pergunta que chegou aqui, e eu já vou atacar perguntando até sobre um anúncio que a gente fez ontem, que é sobre a questão do ADR. A gente fez ontem um fato relevante, informando que a companhia irá fazer um ADR, ou seja, vai emitir vai depositar suas ações nos Estados Unidos. Os acionistas vão depositar suas ações e vão ser emitidos recibos nos Estados Unidos. E perguntando qual o racional, se é uma mudança de estratégia, se a gente não está mais agora focando em Brasil, qual que é o racional. Então, só contando um pouco do histórico da companhia, né? A companhia foi capitalizada numa rodada aí de Family and Friends ali no meio do ano passado, e grande parte dos nossos investidores eram investidores internacionais, que em sua grande maioria nunca tinham aí operado na B3. Então já era uma expectativa e até um planejamento da companhia de que nós iríamos eventualmente fazer essa listagem de um ADR nos Estados Unidos, e a gente vem aí trabalhando nos últimos meses, acompanhando o mercado para entender qual que era a janela mais interessante. Então, basicamente, iremos fazer esse movimento agora. A expectativa é que que essa emissão ocorra, essa listagem ocorra já no próximo mês. E o racional é bem simples por parte da companhia. Para os nossos investidores internacionais que entraram naquela rodada fechada no meio do ano passado, eles não tinham nem a possibilidade de aumentar a posição se quisessem, ou a parte de negociação das ações não era tão simples, ou seja, isso gera mais uma possibilidade de operar com as ações no mercado norte-americano, para aqueles que já têm a sua estrutura internacional. E, além disso, a gente tem visto interesse de investidores internacionais. Obviamente que esse mercado é muito maior nos Estados Unidos, e tem muita gente que está simpatizando com a nossa missão, que está entendendo o nosso objetivo, que vê a América Latina, que é uma das regiões mais desenvolvidas em relação a ativos digitais e Bitcoin no mundo, e a gente está com essa missão de desenvolver isso no Brasil. Então tem bastantes investidores internacionais que estavam perguntando como é que eu consigo acessar ações da companhia, como é que eu consigo negociar. Atualmente só tem eventualmente uma opção para investidores internacionais, que era abrir uma conta com a Interactive Brokers, que começou a negociar ações da B3, e agora a gente está trazendo mais uma opção com essa emissão de uma ADR nível 1, que é de balcão nos Estados Unidos, que a gente espera que facilite o acesso de investidores internacionais e que traga mais liquidez para o papel,
mas o nosso foco continua o mesmo, é no Brasil, é desenvolver o Bitcoin na América Latina e continuar atuando com foco nacional. Tem uma pergunta aqui que veio de um dos nossos investidores, falando um pouco sobre que nos últimos meses a gente tem comprado mais ações, recomprado ações, se a gente tem aí como objetivo comprar mais Bitcoin, falando um pouco sobre a lógica. Acho que o Giga comentou um pouco sobre a lógica, talvez eu faça alguns comentários, mas depois eu vou passar de novo para você, Giga. Acho que a gente está sempre pensando em como aumentar a exposição do investidor ao Bitcoin ao longo do tempo. E, obviamente, a gente está sempre analisando as condições de mercado, a liquidez, qual que é o valor da ação, qual que é o valor da companhia em relação ao valor econômico do Bitcoin em tesouraria. E uma das métricas que são as mais fáceis de você analisar isso é o MNAV, que a gente publica na nossa dashboard em real time no nosso site. E o MNAV da empresa chegou a negociar a valores perto de 0,75, ou seja, com desconto expressivo, basicamente 25% de desconto no valor da companhia quando comparado ao valor do Bitcoin em tesouraria. Num momento como esse, a gente sabendo que não tem nenhuma deficiência estrutural com a companhia, que a companhia está totalmente sólida, que é mais uma questão de momento e liquidez, faz bastante sentido recomprar essas ações, tirar essas ações de circulação, o montante Bitcoin em balanço continua o mesmo, ou seja, o resultado dessa equação é que o montante de Bitcoin por ação cresceu. Ou seja, o investidor que segurou o papel aumentou a sua exposição indireta ao Bitcoin. Por outro lado, com múltiplos acima de uma vez MNAV, faz mais sentido você vender um pouco de ações, capitalizar a companhia e comprar o Bitcoin. Mas, Giga, você quer falar um pouco mais? A gente tem o objetivo de comprar Bitcoin, como é que a gente pensa isso? Acho que vale um pouco a sua análise aqui também. Eu gosto de usar a analogia de uma esteira, tá? Então, assim, como que a companhia compra mais Bitcoin, né? A gente tem uma esteira. Então, do lado de entrada dessa esteira, ou do lado do passivo, você tem as moedas fiduciárias dólar e real, basicamente, no nosso caso. Tá? Então, a gente tem ou patrimônio, né? Ou capital em dólar ou real que a gente levantou, vendendo nossa ação, comprando nossa ação, ou emitindo dívida, enfim, algum instrumento de dívida que nos permita alavancar, ou seja, emitir dívida. Então, esses dólares ou esses reais entram na esteira e a gente transforma eles em Bitcoin. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que fazer isso de forma acretiva, né, ou accretive em inglês, para o investidor, que significa que a quantidade de ações tem que aumentar menos do que a quantidade de Bitcoin. Ou o valor dos juros que eu pago em eventual dívida tem que ser menor do que o valor do crescimento do preço do Bitcoin no prazo. Então, é muito um trabalho de casar prazos. Então, eu não posso ter uma dívida de 6 meses e esperar. Assim, eu teria que ser, dada a volatilidade do Bitcoin, eu teria que esperar que o Bitcoin subisse em 6 meses. A gente não vai fazer essa aposta, entre aspas, porque uma volatilidade é muito alta e tem muitos fatores. Mas em 5, 10 anos, a gente é bastante confortável que o Bitcoin vai se estabelecer como reserva de valor. Acho que o Ulrich tocou nisso, é a nossa premissa, né? A gente acredita no Bitcoin, é estrutural. Então, como a gente acredita que em 10 anos ele vai estar valendo mais, a gente pode tomar uma dívida nesse prazo. Então, acho que esse é o trabalho, tá? Tem uma próxima pergunta? Então, vamos aqui à próxima pergunta. Quer responder essa aqui? Responde aqui. A Orange BTC pretende distribuir dividendos? Qual que é a política de dividendos da companhia? Assim, a gente tem estatutariamente, nosso dividendo mínimo obrigatório é 0,001 ou 0,01. Assim, acho que a gente colocou um nível bem, bem baixo de distribuição obrigatória de dividendo, porque a gente pretende sempre reinvestir em Bitcoin. Eu digo que empresa que distribui muito dividendo tem seu lado positivo, enfim, está retornando capital para o investidor, porém, significa que ela não enxerga oportunidades boas de onde investir. Ela fala, ó, não tenho o que fazer com esse dinheiro, vou distribuir de volta para o meu acionista. A gente acha que Bitcoin continua sendo, e provavelmente vai ser ainda por muitos anos, uma ótima oportunidade de investimento. Então, a gente não pretende distribuir dividendos no futuro próximo, tá? Não está no nosso radar. Mais uma pergunta aqui, acho que essa eu posso responder, perguntando sobre opções em relação ao Orange BTC. Ao Existe BTC3. ao BTC3.
irá negociar opções? A gente tem total interesse. Eu sei, é uma das perguntas mais recorrentes dos nossos investidores. A gente recebe, acho que praticamente toda semana, indagações a respeito. Temos total interesse. Não depende apenas de nós. A gente tem uma conversa aí aberta em relação à B3. Tem alguns critérios que precisam ser atendidos para uma listagem de opções. Alguns deles já foram atendidos, outros ainda não. Tem uma questão de tempo, tem questão de liquidez, tem questão de número de negociações diárias, mas é uma conversa que a gente tem aí ativa com a B3. A gente tem de total interesse dos nossos investidores. Obviamente, é importante para a companhia e é algo que a gente tem trabalhado e temos a perspectiva que nos próximos meses aí deve estar disponível. Deixando claro que cada acionista pode ligar na sua corretora e pedir para a corretora abrir uma série de opções e a corretora vai falar isso com a B3 e a B3 autoriza ou não, tá? Então, no nosso caso, no momento, provavelmente ela não autoriza, dadas essas restrições ainda de liquidez, principalmente que o Gui mencionou, mas que espero que sejam vencidas, né? A gente está trabalhando com eles, enfim, tentando convencê-los a liberar essa abertura de série de opções, mas o pedido pode ser feito por qualquer acionista. Mais uma pergunta que veio aqui, algumas perguntas, vamos atacar essa aqui primeiro. Vocês visam implementar um modelo de negócio similar ao da Strategy? Só por interessante, Rony, acho que de certa forma nós já implementamos, né? Acho que o Saylor, ele, para aqueles que não estão tão familiarizados, vou ser bem breve, é uma empresa norte-americana de software que estava passando por uma dificuldade, não estava ali muito em destaque, muito bem capitalizada, e eles converteram grande parte desse capital, na época 250 milhões de dólares, para comprar Bitcoin. Estamos falando de agosto de 2020, e desde então eles vêm comprando Bitcoin de forma consistente até que ali no final de 2023, no final de 2024, eles reverteram a estratégia da companhia, deixou de ser uma empresa de software com uma alocação estratégica para Bitcoin, e hoje em dia eles são denominados uma tesouraria de Bitcoin, ou seja, o principal objetivo da Strategy nos Estados Unidos é aumentar a quantidade de Bitcoin por ação dos seus acionistas e fazer um maior balanço da história de Bitcoin. Então, eles vêm com esse modelo norte-americano, é algo que a gente, de certa forma, se inspirou e tem replicado no mercado nacional, mas eles têm feito algumas operações que a gente faz algumas que eles não fazem, eles fazem outras que a gente ainda não faz. Acho que uma das emissões que está ficando aí bastante renomada deles é essa ação preferencial, chamada Stretch, que eles lançaram, que a gente até comentei agora há pouco. Nós temos até uma posição aí de mais de 10 milhões de dólares nesse papel. E, basicamente, qual que é a ideia dessa emissão? É uma ação preferencial que paga aí dividendos mensais. Atualmente, esses dividendos estão em 11,5% ao ano. E a visão por trás é o seguinte: o Saylor e time acreditam que o Bitcoin, nos próximos anos, irá retornar mais do que 11,5% ao ano. Então, eles estão bem confortáveis em, essencialmente, tomar uma dívida, garantir ao investidor 11,5%, e todo o retorno acima disso ficava, eventualmente, para a companhia e para os seus acionistas ordinários. Eu acho que é uma emissão muito interessante, é um papel que, por ele, está sendo muito bem sucedido, é a ação preferencial mais líquida da história, mas são momentos de companhia muito diferentes, né? Eu acho que uma emissão de uma ação preferencial, eventualmente, por nós, é algo que a gente discute, pode entrar no radar para os próximos anos, mas a gente acabou de listar na B3, estamos no comecinho da nossa história, ganhando liquidez, difundindo aí a nossa tese. Hoje é um marco relevante para a companhia. Pela primeira vez, nossos balanços estão sendo auditados e tem uma parte terceira aí confirmando que os bitcoins existem, que a posição da companhia. Então, estamos no começo da nossa história e alguns instrumentos que ele já emitiu ainda talvez seja muito cedo para nós emitirmos, e algumas outras estratégias como monetizar o nosso Bitcoin, que a gente já tem feito, eles não fizeram. Então, são estratégias distintas, mas dentro do mesmo segmento, todos acreditando que o Bitcoin tem um poder revolucionário e que vai eventualmente mudar o mundo, e está todo mundo aí trabalhando para isso acontecer.
Acho que vale só para agregar nessa resposta, respeitando os nossos princípios de exposição estrutural ao Bitcoin, despesa fixa enxuta, estrutura enxuta e alavancagem prudente e que adicione Bitcoins por ação ao longo do tempo, a gente vai buscar explorar todas as formas disponíveis no mercado para conseguir realizar esse objetivo. Claro que a strategy é uma inspiração, mas muita coisa precisa ser adaptada para o nosso mercado. Algumas coisas talvez nem possam ser feitas por aqui, mas a gente está sempre aberto a explorar essas oportunidades. E acho que daí vale um pouco também, só para terminar esse conceito, para entender as duas empresas, e a gente é bem parceiro deles, mas esse tipo de companhia é engraçado. Quanto maior o seu balanço em Bitcoin, mais difícil fica você entregar um Bitcoin yield interessante. Você precisa cada vez de compras maiores. E até o quarto trimestre é um bom exemplo. Eu acho que a Strategy teve um Bitcoin yield, acho que foi flat, até talvez um pouquinho negativo no último trimestre do ano passado. A gente teve um Bitcoin yield positivo de 1,8%. Grande parte disso é o tamanho. Como nós temos um balanço muito menor do que o deles, 100 Bitcoins, para nós, muda o ponteiro, ou seja, aumenta de forma importante o Bitcoin por ação dos acionistas. 100 Bitcoin para o Saylor nem aparece no dashboard dele. Então, são momentos diferentes, companhias diferentes, oportunidades diferentes, mas todos trabalhando mais ou menos dentro de uma mesma missão, que é uma missão maior do que qualquer companhia, que é a missão de ver o Bitcoin se difundir ao redor do mundo. E daí vem uma pergunta interessante, que aqui investir em Stretch, essa ação preferencial emitida pela Strategy, alguém da pergunta aqui, não joga contra a estratégia da Orange? Pô, vocês estão capitalizando um concorrente para comprar Bitcoin, em vez de vocês comprarem Bitcoin? Então vamos lá. Acho que alguns pontos importantes para entender essa estratégia. A primeira parte foi, alocamos um pedaço do caixa. Então, a nossa visão ali nessa decisão é ou mantemos em dólares ou compramos algum papel líquido com baixa volatilidade que ajude o ecossistema do Bitcoin. Foi essa a nossa árvore de decisão. Que a gente ficaria ou em dólares, ajudando o governo norte-americano e o tio Sam, ou em Stretch, ajudando, sim, a Strategy, mas principalmente ajudando o Bitcoin. Pensa que esse valor que a gente alocou em Stretch, no fundo, virou Bitcoin. Quanto mais Bitcoin está sendo comprado, mais Bitcoin está sendo em circulação. Quanto mais Bitcoin está em circulação, mais tende a aumentar o valor do Bitcoin ao longo do tempo. Então, essa decisão era entre dólares ou Stretch. E só para, acho que é um ponto importante, né? Eu falei um pouco de prazo. De novo, casando prazo. Por que vocês estão... mas por que precisaria deixar em dólar? Porque não poderia comprar Bitcoin? Porque essas despesas que a gente tem, elas são de curto prazo. Elas são todo mês. Eu pago salários, aluguel, custodiante, auditor, etc. Eu tenho minhas despesas aqui. E elas são em dólar ou em reais. Metade, pelo menos, das minhas despesas. Tá? Então, eu preciso manter porque eu não posso depender do preço do Bitcoin em um mês, porque é o que a gente insiste, né? A gente está muito confiante no preço do Bitcoin em 5 anos, em 10 anos, é estrutural para a companhia, mas em um mês, não sei. Então a gente não pode correr o risco de mês que vem o Bitcoin tá 30% mais barato, enfim, um preço 30% mais barato, e a minha despesa em dólar vai ser a mesma. Então eu vou ter que descapitalizar eventualmente a companhia para pagar essa conta. Então, eu acho que isso é a questão de casar prazos que a gente sempre fala, casar o ativo com o passivo, que é importante para a gente. Por isso que a gente precisa ter um caixa. Então, aqui foi a decisão em relação ao caixa, que o Gui até explicou muito bem a questão do prazo. E daí, mas daí vocês tomaram uma dívida, né? Vocês criaram aí um passivo e não compraram Bitcoin, compraram Stretch. Então, só deixar bem claro essa operação. É mais uma cara de linha de crédito extremamente flexível. A gente pode fechar essa operação basicamente a qualquer momento. E é uma dívida essencialmente de curto prazo. Não é o tipo de dívida que a gente gosta para comprar Bitcoin. Volta a questão do prazo. Volta de novo a questão do Giga, comentou do prazo. Porque você toma uma dívida de curto prazo, 6 meses, 1 ano,
ou uma dívida até, uma linha de crédito, que de certa forma pode ser cancelada com 30 dias de antecedência, Para qualquer lado. A gente pode pagar, mas o banco também pode nos cobrar com 30 dias de antecedência. a gente não é confortável para usar esse tipo de recurso para comprar Bitcoin, porque você compra o Bitcoin agora 71, a guerra com o Irã vai para uma pior, o Bitcoin corrige para 65, você tem que pagar a dívida, você teve uma perda. Contudo, usar um capital de curto prazo, uma linha de crédito aí bem flexível, que a gente consegue só porque a gente tem um balanço muito forte em Bitcoin e arbitrar o custo. Basicamente, você toma um capital a custo baixo, aloca em stretch que te paga 11,5, a gente está monetizando a tesouraria. A gente está ajudando a custear a companhia com base nesse balanço. Então, essa é uma dos oportunidades, mas pensando em capital de curto prazo. Obviamente, se a gente for pensar em dívida de longo prazo, como nós já temos uma aí de 5 anos, que vence lá em 2030, e podemos, obviamente, eventualmente fazer outras, aí sim, todo esse recurso para comprar Bitcoin. A gente não faria uma dívida de longo prazo para comprar nada além do Bitcoin. Então, a função da tesouraria é analisar todas as possibilidades que existem no mercado, que basicamente só existem porque o balanço é muito forte, porque a empresa é listada, porque a empresa é auditada, e pensar como otimizar essas locações, sempre com o objetivo de aumentar o Bitcoin por ação. Então, eu acho que não joga contra, na verdade, joga a favor. Pensa que eram 10 milhões de dólares que poderiam ficar disponíveis numa linha de crédito que a gente nem precisaria, porque a gente não tem nenhuma obrigação de curto prazo, e a gente colocou esse valor para trabalhar no Bitcoin. São 10 milhões de dólares que viraram Bitcoin, não no nosso balanço, mas no balanço da Strategy, mas saíram de circulação, o que no longo prazo ajuda a tese do Bitcoin. Obrigado, está claro, está esclarecido. Acho que já estamos com quase 1 hora. Talvez responder, por favor, se alguém tiver mais perguntas, vamos responder as últimas aqui. Uma pergunta interessante sobre a parte de educação, o que a gente tem feito, se a gente acha que é core, ou a tesouraria mais importante. Acho que eu deixar bem claro, a companhia tem 3 pilares. A missão é única. A missão é expandir o Bitcoin no Brasil e na América Latina. Ajudar as pessoas a compreenderem o ativo, ajudar as pessoas a terem acesso a esse ativo, ajudarem as pessoas a ficarem confortáveis a fazerem algum tipo de alocação. Então, essa é a missão principal. E com isso a gente dividiu em 3 pilares. Tem o pilar de investimentos proprietários, né? Que é colocar o Bitcoin para trabalhar, já falamos um pouquinho sobre esse. E tem o pilar de educação, que é um pilar muito importante para a empresa e que a gente vai continuar a desenvolver. Então, a gente fez, obviamente, a parte de conteúdo, com o blog, com as mídias sociais, com a parte de eventos. A gente fez essa parceria com a mentoria, a gente comprou o bitcoin.com.br, então a gente tem dedicado recursos, obviamente sempre pensando de forma bem lean, mas continuaremos nessa toada. Vamos até agora, podemos falar, fazer um patrocínio interessante lá no Fórum da Liberdade, não é isso? Agora em abril, acho que é a primeira vez que uma empresa do segmento Bitcoin de ativos digitais faz um patrocínio. Para ser justo, não é a primeira vez, vou dar os méritos. Acho que a Foxbit fazia já. Bom saber. Fez, né? Então, bom, com certeza é a primeira tesouraria de Bitcoin no mundo a fazer isso. Então, a gente ainda tem um pouco de crédito, mas vamos continuar com essas iniciativas com o objetivo de ajudar a disseminar o padrão Bitcoin. A gente já feito um pouco dos dois, né? A gente faz muito conteúdo em português para ajudar o investidor brasileiro a entender mais sobre o Bitcoin. E agora está fazendo um relatório que sai agora em breve, que é o oposto. Estamos fazendo um relatório sobre o Brasil, sobre ativos digitais na região, para basicamente ajudar o investidor internacional a entender mais sobre a região, a entender mais sobre a companhia. O Sam Callahan, o nosso diretor de estratégia Bitcoin Research, está fazendo. Então, esse paper vem aí em breve para quem está acompanhando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente não tocou, algum tema interessante. Acho que a maioria aqui foram respondidas. Foi, né, gente? 1 hora, quase 1 hora e 10 aqui. Chegou mais um. Acho que chegou mais um.
pergunta se a gente tem planos para atuar em outros países da América Latina nos próximos anos. Eu acho que, assim, sonhos a gente tem, mas planos eu acho que ainda não, né? Acho que está muito cedo, a gente ainda precisa estabelecer no Brasil, acho que temos desafios aqui locais que a gente já comentou, e planos locais, mas com certeza um sonho de ser uma empresa da América Latina a gente tem, né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que Mas não tem nada concreto longe disso, tá? Então nada não muito esperem concreto. isso nos próximos médio prazo, curto médio prazo. Acho que quando você pensa aqui em América Latina, o Brasil ainda é de longe o mercado maior e mais interessante. Então, tem muito a ser conquistado dentro do mercado local, mas obviamente que a gente quer usar do nosso tamanho, da nossa posição, para eventualmente empreitadas em outros países da região. A gente recebe bastante inbounds, né, de outros países, gente perguntando, gente questionando. Então a gente tem sempre um diálogo aberto, mas algo mais concreto em alguma outro país da região, acho que não está aqui então em curto prazo. Opa, acabou de vir aqui uma notícia que pelo jeito a gente subiu alguma posição para 24º, então não sei se algum Hoje outro. estava desatualizado no slide. Não sei se estava desatualizado ou se alguma empresa acabou vendendo Bitcoin. A gente não tem o menor objetivo de vender Bitcoin a curto prazo, então acho que a gente vai continuar crescendo. Então, obrigado aí pelos parabéns. Muita gente mandando, agradecendo. Acho que eu vou ficar por aqui. Queria agradecer a todos os nossos investidores que estão aqui construindo essa história conosco. Eu acho que uma parte importante, o Ian comentou, essa comunidade. Já temos aí quase 9 mil acionistas. São 9 mil pessoas que estão conosco construindo essa companhia, uma companhia que a gente vai construir a 10 mil mãos. Então, a gente quer o feedback de vocês, vocês compartilhem a história, ajudem a quem não entender a entender. Então, agradecemos muito a todo mundo que está nos acompanhando aí no Brasil e ao redor do mundo. For all of our international investors, thank you so much for logging in, sending your questions, and supporting us in this journey. It's just the beginning. We're getting to our 6-month mark post-launch, so it's very, very early days. We're building a company for the next few decades. I think with Brazil, Bitcoin has a lot in common, and we're going to be working here very hard to make this one of the most successful companies of Brazil. So thank you for your support. E fico por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. E para aqueles que estão vindo presencialmente, nos vemos no final do dia para um meetup sobre Bitcoin, Orange BTC e o que está acontecendo ao redor do mundo. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.